Quem manda na Igreja Presbiteriana do Brasil, ou nas igrejas presbiterianas, não é o presidente da Igreja Presbiteriana. Na verdade, ela não tem presidente da Igreja Presbiteriana. Não existe esse presidente. A função de presidente lá é uma função de moderador e uma função de presidente da Comissão Executiva do Supremo Conselho, que na verdade é a Assembleia Geral. Então, por trás de toda a regulamentação legal que se pensou na Constituição está a doutrina bíblica do que é uma igreja e do seu governo. Ou pelo menos é para ser, né? Senão não é uma igreja fiel. Até porque ela começa no artigo 1º, declarando ser a Escritura a única regra de fé e prática e o símbolo de fé de Westminster, a fiel interpretação das Escrituras. Então, no entendimento, nesse argumento, nesse fundamento bíblico confessional, é de que a cabeça da igreja é Cristo. E depois de Cristo vem quem? Como liderança, por meio de quem Cristo governa? O conselho da igreja. Escuta só, não é o Supremo Conselho, não é o Sínodo, não é presbitério, é o conselho da igreja. Pode ver que não existe nenhuma regulamentação onde essas instâncias possam, por exemplo, disciplinar membro. Não pode. Nenhuma instância chamada de superior por conta daquilo que é regulado naquela competência, vamos supor, a denominação toda responde pelo Mackenzie. Nessa competência, não é o conselho da igreja local. Então, você tem uma instância superior, mas não é superior no sentido de que é a maior autoridade da igreja local. Não é. Não é superior porque, então, eles podem, por exemplo, interferir no orçamento da igreja, interferir na disciplina da igreja, interferir na competência do conselho da igreja. Não é. Tanto é que os dispositivos legais da igreja não chamam, escute bem isso aqui, presbitério de igreja, sínodo de igreja e supremo concílio de igreja, não chamam. Isso é bem curioso para você ver. Onde é que está a igreja? O artigo 1º diz, as locais. Ela é a igreja. Elas são a igreja. E aí, juntando todas elas, você forma uma federação dessas igrejas, porque elas são as igrejas. Se a gente pegar esse entendimento para a Ásia, ali no texto de Apocalipse, você tem Éfeso, Esmina, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia. Elas eram igrejas. Elas juntam, formavam uma federação de igrejas. Mas as igrejas eram elas. Então, essas instâncias superiores na IPB, quando você filtra tudo na Constituição com base na Bíblia e na confessionalidade, como ela mesma se submete a Constituição a esses dois princípios anteriores, você vê que não cabe o entendimento de um presidente da IPB, um presidente do Supremo Conselho, não tem. Alguém disse que foi comentado no Supremo desse ano que o plenário é indomável. Que bom. Que bom que o plenário é indomável e que continue indomável, porque o plenário precisa ser fiel a Deus, sendo fiel à Escritura e à confessionalidade. E naquilo que a interpretação da Constituição não ferir as Escrituras e a confessionalidade, fiel também. Mas naquilo que ferir, aí não. É um plenário indomável. Eu gostei dessa análise, né? Um plenário indomável, ou seja, um plenário que não se submete a abusos, a pecados de ninguém. É um plenário que se mantém fiel como Daniel e seus amigos. Fiel como Daniel e seus amigos. Gostei dessa análise. Então, o artigo 1º da IPB diz que a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais. E no artigo 61 mostra que os concílios guardam entre si gradação de governo e disciplina, mas cada um exercendo uma jurisdição original e exclusiva sobre as matérias de sua competência. Assim, então,
o conselho é a maior autoridade da igreja, porque a igreja é local, o presbitério não é igreja, sínodo não é igreja. Então, vamos supor, um sínodo desrespeita o conselho de uma igreja local. O que é que ele está fazendo? Ele está sendo rebelde. Um sínodo pode ser rebelde, pode se rebelar quando ele falta respeito a um conselho de uma igreja. Um presbitério pode ser extremamente rebelde. Ele não respeita o conselho da igreja, não importa quantas, ele está sendo rebelde. Então, tem jurisdição, o conselho original e exclusiva sobre a igreja local, né? E exerce funções privativas, como no artigo 83. Entre os quais essas funções, né? Governo espiritual e administrativo da igreja, né? Admitir, disciplinar, transferir, demitir membros, impor e revelar penas, orientar a eleição de oficiais, pastores e presbíteros, diáconos, velar pela doutrina, culto, patrimônio local. Então, nenhuma instância superior pode exercer essas funções no lugar do conselho. Nenhuma. Não tem uma vírgula autorizando, nem poderia ter, porque senão está ferindo até o entendimento doutrinário do que é a igreja. Porque, como eu disse, no entendimento bíblico, Cristo é a cabeça, depois vem o conselho. Ele governa por meio do seu conselho, que deve se submeter, se deixar ser governado por meio da palavra, cumprindo e fazendo cumprir as escrituras, né? Presbitério, nesse caso aí, tem uma jurisdição sobre os ministros, aí vem um problema enorme, porque um membro, aliás, um pastor, como nós chamamos, um ministro do evangelho, é membro do presbitério, mas presbitério não é igreja. Por isso que eu, por exemplo, eu dizimo fielmente na igreja. Disse isso desde que cheguei no presbitério. Olha, eu vou dizimar na igreja. Por quê? Porque ainda que na nomenclatura, na teoria, eu esteja como membro do presbitério, eu não me vejo membro do presbitério, eu vejo membro da igreja. Então essa questão administrativa precisa ser corrigida, de fato. Porque o presbitério não é igreja. E nós precisamos ser membros da igreja. Então, o presbitério tem jurisdição sobre o ministro, sobre o conselho de determinada região, mas uma jurisdição regulada, não para fazer o que quer. Por exemplo, assumir a competência do conselho. Não pode. Não, isso aí é usurpação de competência, é rebelião. Então, pode orientar em grau, recurso, julgar atos do conselho em graus de recurso, mas não pode assumir nem substituir as funções privativas do conselho. O sínodo tem jurisdição sobre os presbitérios em sua área também. Agora, atua em grau de recurso e supervisão regional, sem invadir a competência privativa dos presbitérios ou na sequência do conselho. Tem sínodo que determina coisa para o conselho. Olha que absurdo. Não pode. Aí, como vê que não pode, aí, às vezes sofistica mais essas determinações, aí determina o presbitério para determinar. Não pode. Isso é contrário, percebe? Tem que seguir rito de alguma coisa. Tem alguma denúncia contra o conselho, alguém tem que denunciar, mas não pode determinar coisa e usurpar a competência. Isso é próprio de quem sabe que está errado, né? Supremo Conselho. Uma coisa que eu acho bonita no Supremo Conselho, nós aqui, por exemplo, nunca recebemos nenhuma ingerência do Supremo. Nunca. O plenário do Supremo nunca mandou transferir membro, nunca mandou apagar ata, nunca mandou nenhum ato abusivo. Nunca. Pelo contrário. O plenário do Supremo, nesses 10 anos que nós estamos aqui, sempre respeitou a igreja. Sempre. Então, em tese, a gente argumentaria assim, olha, se é o Supremo Concílio, esse sim pode mandar em todo mundo, né? Seria essa a ideia. E, no entanto, eles sabem o lugar, exatamente. Então, é a Assembleia Geral da Federação. O melhor nome seria esse, Assembleia Geral. Tem competência normativa, doutrina, governo, disciplina, liturgia. E mesmo assim, veja, o próprio artigo 69 e o artigo 145, os dois artigos, até sobre o Supremo, deixam claro que, mesmo vindo uma decisão do Supremo,
Se tiver contrário à Bíblia, não é para obedecer. Percebe? Então, tem essa competência normativa, doutrina, governo, disciplina, liturgia e de julgamento em uma instância de recursos que sobem regularmente. Não possui autoridade originária sobre a igreja local, nas matérias privadas do conselho, privativas, e o presidente é um presidente da comissão executiva, apenas da comissão executiva, e é apenas moderador a serviço da Assembleia e não presidente da igreja com poder episcopal. Não manda na igreja. Presidente do Supremo. Agora, eu acho que deveria ter correções sobre essa posição, porque automaticamente, não sei porquê, essa pessoa que assume a presidência da comissão executiva já tem um cargo no Mackenzie, de autoridade máxima, conselho deliberativo, salvo engano. E não deveria ter influência, brecha para influência nenhuma, para um poder, uma competência de poder, além do serviço ali de moderação, nenhum, porque abre brecha para corrupção, né? Aí a pessoa pode usar do cargo para fazer tráfico de influência e se perpetuar por muitos anos usando a máquina ali, aí vai e corrompe como o mundo. Então deveria ter alguma revisão nessa posição aí. Então as instâncias superiores na IPB têm autoridade de supervisão e de recurso, mas não tem autoridade para praticar no lugar do conselho aquilo que a Constituição declara a função privativa do Conselho e, doutrinariamente, é a função privativa do Conselho. Então, quando o fazem, ultrapassam sua competência e praticam ato nulo, de acordo com o artigo 145. Vamos orar para que essa compreensão seja santificada. Que Deus nos abençoe.